Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, num daqueles dias em que você se pergunta: será que eu já vi de tudo nesse mundo? E às vezes você até pergunta para alguém que está perto de você, um amigo ou amiga, né? Meu amigo, minha amiga, você pensa que já viu de tudo nesse mundo? Pois bem, hoje eu vou compartilhar aqui com vocês uma situação impensável, até por Júlio Verne, que é uma espécie de exportação do mundo paralelo do bolsonarismo. Será que as pessoas que vivem no mundo real conseguem entender o que está se passando aqui no Brasil? Pois bem, as fantasias desse universo paralelo estão para além-mar, estão chegando em outros países. Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo e também vamos falar de uma agenda muito positiva que agora, com mudanças na comunicação do governo Lula, quem sabe nós tenhamos também mudanças estratégicas no campo da política para fazer com que o nosso país avance em muitos campos. Isso é o processo civilizatório que a gente o tempo todo defende aqui no nosso portal. Vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. Nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário. Se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, como eu tenho abordado aqui com vocês, existem situações que são apresentadas por esse universo paralelo do bolsonarismo carregadas de cinismo, porque eles sabem que não terão o menor êxito. Mas eles acham que fazendo um ato aqui, outro acolá, eles causam mais desgastes na nossa democracia, eles ajudam a enfraquecer mais as instituições. E eles estão cometendo um erro muito sério, porque as instituições estão ficando cada vez mais fortalecidas e estão percebendo, mesmo aquelas mais conservadoras, aquelas no campo mais à direita, que nós tivemos aqui no Brasil um morcrim de vigaristas, e que esses vigaristas não vão parar. E eles não têm o menor pudor de apresentar as argumentações mais estapafúrdias. Isso enfraquece, né, as pessoas que ainda defendem, dentro de um campo da racionalidade, a linha de argumentos dessas criaturas. As notícias são essas aqui que você já sabe, né? Mas é bom sublinhar. A figura do inelegível fez o pedido para a devolução do passaporte dele. Gente, isso não vai acontecer. Bolsonaro pede que Moraes devolva seu passaporte e autorize a ir à posse de Trump. Eu mostrei para vocês no nosso encontro mais cedo um ato falho do Dallagnol, que mostrou um ato falho da defesa de Bolsonaro, no sentido de ter deixado escapar que a fuga estava no radar da criatura. Só que a fuga não estava. A fuga está no radar da criatura porque ele é covarde. Isso todo mundo sabe. Será que tem algum bolsonarista que bota a mão no fogo e fala, não, Bolsonaro é corajoso? Me diga um ato de coragem dessa criatura, a não ser a coragem de fazer o mal, que na verdade é a covardia extremada, porque a covardia extremada dele nesse paradoxo, né, é a antítese de qualquer ato corajoso. Então, é a radicalidade da covardia. Então, o cara precisa ser corajoso para ser tão covarde, né? Bom, enfim. Então, não vai acontecer. Eu estou curioso de ver qual será o despacho do ministro Alexandre de Moraes, que será a negação total desse tipo de pedido da criatura. Agora, o ministro, eu fico pensando o seguinte, ele tem que se controlar, né, para dar um despacho, porque se sou eu faço uma carta ali na resposta, mas desmascarando a figura de uma maneira contundente, né, do tipo, colocando, claro, num português, né, mais vetusto, né, mais bonito, né, mais organizado, né, que aquele tipo de pedido é pedido de um bandido, de um covarde, de um cínico, se ele não se enxerga no tamanho da sua cara de pau. O ministro certamente vai colocar uma coisa mais polida ali, né? Mas vai ficar nesse sentido também. Na notícia na Carta Capital, a nova cartada de Bolsonaro para retomar o passaporte e acompanhar a posse de Lula. Bom, uma dessas cartadas tem a ver com o novo advogado que Bolsonaro contratou, que é aquele advogado cuja defesa já nasce morta, natimorta. Porque ele fez declarações ao longo dos últimos tempos completamente contrárias àquilo que ele vai poder estruturar como linha de defesa de Bolsonaro. Ou seja,
é, a defesa ali já fica completamente desacreditada. O ministro, quando for ler a defesa, fala assim, pô, mas esse advogado aqui deu pelo menos umas 10 entrevistas para vários veículos de comunicação, compreendendo que nós tivemos o Morcrim, que Bolsonaro era autor intelectual desse banditismo todo, que as provas são contundentes, que as delações são evidências muito fortes, conjugadas com outros elementos de prova. Como é que ele agora diz que isso tudo que ele falou era fruto de uma fantasia? Não vai colar, né? Então, enfim, nós não sabemos quais as razões que levaram o Bolsonaro a contratar esse advogado. Mas muitas criaturas, como o, a criatura, né, o jurista, entre aspas, lá do Paraná, eles acreditam que isso é porque facilitaria mais articulações dentro do Supremo Tribunal Federal. Aqui nos vídeos de uma dessas criaturas que eu mostrei para vocês, vocês podem ver alguns títulos aqui, né? Muito sui generis, como esses que eu já comentei aqui no nosso portal. Um deles está aqui. A arma secreta de Bolsonaro no STF. Saiba qual e se vai funcionar. Aí depois outro vídeo. Eita, Bolsonaro tem 3 novas estratégias para não ser preso, né? E uma dessas estratégias é a das mais bizarras desse universo paralelo. E também carregada de desinformação mal-caratista, porque o Dallagnol disse que se tudo der errado, que o Bolsonaro pode invocar, junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma infração aos seus direitos humanos. E isso pode fazer com que essa corte, ou poderia fazer que essa corte, desmanchasse todas as condenações de Bolsonaro, impondo uma determinação para que houvesse uma reversão nesse estado de coisa. Gente, a coisa mais absurda. O Dallagnol devia saber que não existe uma corte superior ao Supremo Tribunal Federal aqui no nosso país. Mas como essa gente, eles vivem no mundo paralelo, então para eles faz sentido. Dando falsas esperanças para essas pessoas. Que o Bolsonaro encarcerado, depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que a Corte Interamericana de Direitos Humanos, essa gente não sabe nem o que é isso. Eles não defendem isso no plano interno e muito mais no plano internacional, né? Então, para fechar esse capítulo aqui das coisas do mundo paralelo, da exportação do mundo paralelo, o Dudu Bananinha hoje fez uma publicação no seu Twitter. E ele colocou aqui um trecho de uma entrevista que ele deu para a Fox News, que é uma TV trumpista, né? Portanto, a TV de direita. O título em inglês é esse aqui. Você deu uma congelada, né? E aí, o que é o destaque aqui? A tradução desse troço aqui é o seguinte. No título tem: a vitória de Trump pode dar um impulso às esperanças de reeleição de Bolsonaro no Brasil em meio à proibição judicial de concorrer. Então, a vitória de Trump dá um impulso à esperança de reeleição de Bolsonaro? Então, quer dizer, é um sonho, né? É um delírio da criatura. Eu acho que essa gente deve estar tomando algum tipo de remédio, algum tipo de droga, ou misturando alguma coisa que nós não sabemos para poder fazer esse tipo de declaração, né? Aí no título embaixo: a vitória de Trump vai muito além de ser positiva para a democracia no Brasil e no mundo. E é uma boa notícia para a paz global, disse o deputado, né? Gente, o Trump está querendo retomar o canal do Panamá à força, ele está querendo invadir a Groenlândia militarmente, ele está invocando a anexação do Canadá, está criando problema com o México, está criando problema com o mundo inteiro. Onde é que tem a paz nessa história do Bananinha? Então, é gente que está nesse universo paralelo de uma forma totalmente perdida, né? Então, gente, não vai acontecer. Aqui é a matéria, né, que saiu no jornal, aqui na Fox, né, eles reproduzem isso aqui, mas é apenas uma declaração que eles pinçam do Bananinha, em meio a essas histórias todas aí, da posse de Trump, que está prometendo aí apresentar 100 medidas, 100 decretos, que não tem nada a ver com paz, não, é só a situação beligerante, que vão desde da expulsão de imigrantes nos Estados Unidos, imigrantes considerados ilegais, né, até situações que dizem respeito ao meio ambiente, à supressão de direitos humanos, de igualdade, enfim, de conquistas que foram feitas pela sociedade civilizada nos Estados Unidos, né, pelo lado civilizado de lá. E aqui no Brasil, conversei com vocês também sobre mudanças na comunicação. O presidente Lula veio
já num vídeo muito curtinho para ser colocado em TikTok, colocado ali nas principais páginas para as pessoas verem com maior velocidade, um contraponto ou um desmentido sobre a história do Pix aqui no Brasil, que o Pix seria taxado, enfim. Mas está faltando estrategista no governo Lula. Reuniões para falar, olha, isso aqui nós vamos tratar dessa forma, isso aqui a gente tem que cuidar desse assunto assim, tem que cuidar do assunto assado, porque ao que nós vimos, existe uma timidez muito grande das pessoas que estão no entorno do presidente Lula de chamar atenção, de contestar, de puxar pelo braço, que foi o que aconteceu com o Pimenta. Com 2 anos de governo Lula, termos uma comunicação, não comunicação, uma comunicação pífia. E uma comunicação pífia em meio a uma guerra que é travada nas redes sociais, o volume de desinformações, aí, gente, a gente afunda com o processo civilizatório aqui no nosso país e com os debates sobre as coisas principais. O governo Lula, ontem, tomou uma atitude que eu acho que não foi muito estrategicamente inteligente em relação ao que o Meta está fazendo a mudança. O Zuckerberg anunciou nos Estados Unidos, informalmente, lá pelas redes, né, que vai tirar os freios dos controles, enfim, das redes, que agora vai virar uma bagunça total, vai virar o inferno da mentira ali. Mas o governo brasileiro, que nunca teve envolvimento direto com essa questão, sempre foi um conflito estabelecido entre a rede de Elon Musk e o poder judiciário aqui no nosso país, que sempre foi colocado no plano internacional como o governo brasileiro cerceando o X, o governo brasileiro nunca teve nada a ver. Mas agora, quando a AGU entra com um pedido direto para a rede do Zuckerberg para se explicar, aí é o governo brasileiro e não o Poder Judiciário que está entrando nessa história. E, estrategicamente, eu achei que foi uma medida equivocada. Mas nós estamos aqui para jogar essas questões ao debate, né? Se não houve nenhum fato concreto no Brasil, por que a AGU está se manifestando e dando prazo de 72 horas para o Meta responder, se vai estabelecer mudanças e tal? Se a Meta não quiser responder, não vai acontecer absolutamente nada, porque a Advocacia Geral da União não tem poder judicial, é apenas um órgão que representa o governo brasileiro. Então, foi uma coisa absolutamente fora de um propósito estratégico, né? E aí, gente, estratégia é isso aqui, ó. Estratégia é colocar isso aqui na linha de frente, ó. Espero que vocês concordem comigo. Isso aqui que já ficou, ninguém está falando mais hoje, mas é a estratégia para colocar uma pauta positiva. Projeto para acabar com a jornada 6x1 mobiliza redes sociais e avança em apoios de parlamentares. Essa proposta, que é absolutamente positiva para a sociedade, positiva para o Brasil e positiva para o governo, ela tem que ser colocada na linha de frente aí para atrair as atenções para esse tipo de debate numa pauta civilizatória que avança e não uma pauta que recua. Bom, é isso que eu entendo, né? Gostaria de saber do seu comentário aqui no nosso portal. Escreva aqui para a gente, vamos ver aqui que vocês estão entendendo dessa história toda, qual a interpretação que vocês fazem, tá legal? Eu fico por aqui, gente, mais uma vez, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!